Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui mais uma vez neste domingo, domingo do Senhor, onde com muita alegria estamos celebrando a Epifania do Senhor. E Epifania é uma palavra grega que, traduzida aqui para o Brasil, então significa manifestação. Então hoje nós estamos celebrando a manifestação do Senhor. Isso para nós é muito importante porque Jesus manifesta para todos os povos e nações. Por isso, com muita alegria, hoje iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos ler então o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhe onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós então aqui ouvimos esse evangelho maravilhoso dos 3 reis magos, né? Não está na Bíblia o nome deles, mas é Baltazar, Melquior e Gaspar. Segundo tradições, os santos reis, conforme muitos dizem, mas nós não sabemos de certo qual era a sua religião. Nós não sabemos disso, de fato. Mas hoje poderíamos dizer assim que poderia ser umas pessoas astrólogas que cuidavam, que viam as estrelas, o espaço, cuidavam de coisas muito importantes, eram pessoas muito inteligentes. E eles saíram do Oriente em busca desse Salvador. O importante, assim, quando nós ouvimos e meditamos essa palavra, nunca foi fácil, né? Saber dessa manifestação de Deus. Na verdade, hoje para nós é fácil reconhecermos essa manifestação porque Deus se manifesta numa palavra, numa pessoa, em qualquer coisa. Deus está se manifestando o tempo todo e nós temos que perceber isso. E o que aconteceu naquele tempo, as pessoas não enxergavam. Mas assim, se nós lemos um pedacinho da segunda leitura onde Paulo fala aos Efésios, ele fala que Deus concedeu para ele um plano e por revelação do Espírito Santo, ele então foi revelado através do Espírito Santo e ele fala
que os pagões são admitidos à mesma herança. Veja, isso foi uma bomba naquele tempo, né, no cristianismo, porque Paulo diz que, pela revelação do Espírito Santo, ele diz que todos são admitidos na mesma herança. Olha só. Então, os judeus entendiam que as pessoas salvas, as pessoas que seriam salvas, seriam judeus. Mas Paulo vem aqui dizer que todos são admitidos na mesma herança. Significa que todos podemos ser salvos, desde que nós busquemos o caminho do Senhor. Olha que importante. E voltando então a esses 3 reis magos, é importante a gente saber que eles não viram a estrela e foram a caminho encontrar. Eles viram a estrela porque eles estavam a caminho. Não sei se vocês entendem a diferença. Eles não viram a estrela e foram em busca da estrela. Eles viram a estrela porque eles já estavam a caminho. Isso significa o quê? Muitas pessoas querem ver o santo, querem ver o milagre primeiro, para depois ir em busca. E isso nos mostra hoje que nós temos que estar em busca todos os dias. Se vai acontecer um milagre ou não, nós temos que estar em busca de nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, essa festa da Epifania do Senhor, que é a manifestação do Senhor. Que Deus possa manifestar em cada um de vocês, em cada um dos corações de vocês. Assim como esses 3 reis magos que foram visitar o nosso Salvador. Foi muito maravilhoso, eles fizeram esse percurso distante, caminharam em busca do Salvador. E muitas das vezes nós hoje, a igreja vai até nós e nós não vamos até a igreja. É triste saber disso, mas é uma realidade que às vezes nós moramos do lado da igreja e não temos a capacidade de ir em busca do Salvador. E a exemplo desses 3 reis magos, eles saíram do Oriente em busca do Salvador. E sabe o que é importante mais uma coisa? Quando eles chegaram então em Jerusalém, eles, sabendo da profecia, eles foram procurar então o rei, né? O Salvador. Nasceu o rei. E aí eles foram aonde? Num palácio, né? Logo, esse palácio era quem? O rei Herodes. E aí eles chegaram lá e falaram, não, a gente veio visitar o rei que acabou de nascer. Aí Herodes ficou doido, né? Falou, mas peraí, eu sou o rei, eu não tive filho? Então vejamos. E aí, depois, o rei Herodes, já ficando doido com isso, perturbado, né? Com essa história de existir outro rei, pediu para que eles voltassem assim que eles vissem o menino. Aí voltassem para avisar. Mas você vê que antes disso, olha que coisa importante. O rei Herodes, para acreditar na profecia, mandou chamar quem? Os mestres da lei e os sacerdotes. O sumo sacerdote e os mestres da lei. E aí perguntou para eles se aquela história era verdade, se eles sabiam dessa profecia. E os sacerdotes, né? Pessoas que amavam a Deus. Vai vendo a situação. Pessoas que amavam a Deus, que sabiam da profecia. Confirmaram por o rei Herodes. De fato, essa profecia, ele vai nascer em Belém. Então, confirmou a história que os 3 reis magos estavam em busca desse Salvador que nasceria, né? Vejamos. De Belém a Jerusalém, ou melhor, de Jerusalém a Belém, aonde estavam os sacerdotes, o rei Herodes, esse grupo todo estava, dali de Jerusalém a Belém, em torno de uns 8 quilômetros, mais ou menos. Então, o que isso quer dizer? Que eles não tiveram a capacidade, não fizeram o mínimo para ir visitar o nosso Salvador. Quer dizer, aqueles que vieram do Oriente, que andaram aí mais de 500 quilômetros, mais de 1.000 milhões de quilômetros, a gente não sabe quanto eles caminharam, mas eles andaram muito. Então, quer dizer, eles fizeram isso em busca do Salvador. E aqueles que estavam do lado não tiveram a capacidade. Entende a situação? Como é preocupante quando a gente fala que Jesus se manifesta o tempo todo na nossa vida e muitas das vezes nós não enxergamos. E muitas das vezes nós não vamos em busca dele. Então, por isso, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Desculpa estender um pouquinho esse vídeo, mas para a gente pegar esses pequenos detalhes do Evangelho que é muito importante para nós.
para que possa entrar no seu coração e você entender a preocupação dessa manifestação, porque Jesus, ele está se manifestando o tempo todo. E a minha preocupação, a nossa preocupação, é nós nos tornarmos insensíveis e nós não conseguimos enxergar a Deus. Então, que Deus possa manifestar no seu coração e você possa sentir ainda mais esse amor de Deus. E com certeza, meus irmãos, um dia também nós conseguiremos chegar nessa tão promessa que é a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.